10h30 em Blumenau, estamos de volta aqui na Boca do Povo pela Itaberá, Rede Bandeirantes de Rádio. Recebendo agora o presidente da Associação de Moradores da Rua São Bernardo, associação que mais parece um clube, né? Talvez uma das melhores estruturas aqui do Vale do Itajaí, se não do estado. Elson Schitz está com a gente para falar, assumiu na semana passada, né, Elson? Isso, na semana passada, pelo terceiro mandato. Obrigado pela participação, Elson. Bom dia. Bom dia, Jorge Tais. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. É um prazer aqui vir conversar sobre a nossa associação, né, do dia a dia dela. Bom, você está pela terceira vez na presidência da Associação São Bernardo. O que motiva esse envolvimento comunitário? Jorge, está no DNA, né, do associativismo, né, e também das pessoas que ali a gente congrega. Eu vim morar em Blumenau justamente nessa rua, em 1983, a qual morei ali 10 anos. Você é natural de onde, Elson? Alfredo Wagner. Alfredo Wagner. Vim para estudar e acabei ficando. Ah, é? Veio para fazer faculdade, completou tudo certinho? Fiz 2 faculdades, 2 pós e aqui fiquei. Ah, que bacana, né? E aqui se desenvolveu, né? Criou Sim, família. Conheceu a mulher aqui também? Também, é daqui. É. Quer dizer, Isso natural é de Gaspar, né? Mas a nossa cidade vizinha. Uhum. E você fixou residência ali na São Bernardo? Minha primeira residência é na São Bernardo. Inclusive, eu tenho esse imóvel até hoje, né? Atualmente, eu moro no bairro Fortaleza, mas ali, nessa região, juntamente na Associação de Moradores da São Bernardo e no Centro Comunitário Esportivo da Fortaleza, são 2 ambientes que eu gosto de frequentar. Tá, e desde o começo, quando você chegou, você já começou com esse envolvimento comunitário? Para mim foi uma surpresa, Jorge e ouvintes, que quando eu aqui cheguei, em 1983, logo em seguida eu comecei a trabalhar no então Banco Nacional, e com apenas 20 anos de idade, né, eu fui eleito o presidente do Grêmio Esportivo, com 20 anos, um funcionário de 1 ano e pouquinho de carreira dentro do banco. E ali me chamou a atenção porque era um voto secreto, e quando no final da tarde foi feita a aprovação dos votos, eu fiquei presidente. Temi um pouquinho, porque 50, 60 funcionários, né? E ali alguém já via em mim esse lado na integração, do lado voluntário de servir o próximo. Mas buscando um pouquinho lá, quando 15 anos de Alfredo Wagner, eu também tive o prazer de fundar um time de futebol de campo, que inclusive, né, temos até hoje o Ajax Futebol Clube, para jogar contra um campeonato de 4 meses contra os adultos. Você jogava também, Elson? Jogava, a camisa número 8, tem essa camisa aqui comigo ainda de lembrança que eles me deram. E, Jorge, aí está o futebol, né, que para mim, o esporte, né, que eu era muito ligado, tive o prazer também de jogar nos jogos micro-regionais da minha região, futebol, futsal e vôlei, na época, né, com 17, 18, 19 anos eu tinha esse prazer de frequentar o esporte, né, mais no futsal, e ali deu certo, lá em Alfredo Wagner, né, na minha cidade pequena, e aqui vem também fundando os clubes, né, grupos. Temos hoje um Clube dos Amigos há 26 anos, que eu também tenho o prazer de ter fundado dentro da minha casa, na Rua São Bernardo. 26 anos, ele existe hoje, joga no Clube Blumenauense, né. Eu tenho uma fama aí de formador de grupos de truco também, né. Então, a história minha é com 13 grupos, entidades, clubes e associações. Você é um agregador, né, Elson? Tem essa possibilidade. E aí, quando chegou lá na Rua São Bernardo, você participou do movimento pela criação da associação? Não. Nesse momento, quem estava participando era meu irmão Edio, né? Ele já morava de frente à minha casa, e ele, inclusive, foi um dos fundadores, junto com a equipe lá, o Carlos Fernando Zimmermann, Hélio Delis, Jair Garcia, né, o Henriquezinho, que a gente chama, e infelizmente temos mais 2 pessoas em memória. Então ali o Edio disse, olha, comecei a frequentar lá, né? E aí eu fui. Eu tinha exatamente 32 anos de idade, eu lembro, né? Isso há um bom tempinho, né? 25 anos atrás, a associação tem 32, então a associação existia há 7 anos, e comecei a praticar o futebol de campo junto com eles, né? E ali gostei, porque eu jogava bola e me identifiquei com o pessoal. Em 2002, a qual eu saí,
como morador da associação, mas ficou a casa e ficou o Elcio junto com a comunidade. Então, ali eu passo, eu fiquei, quando eu saí algum tempo, um pouquinho distante, indo só aos eventos, e em 2013, o então presidente Marinho me procurou para mim assumir a presidência. Por quê? Porque em 2000 e 2001 eu fui vice-presidente. E eu era o candidato nato para ser o presidente. E eu declinei. Eu não achava justo eu ser o presidente, não morando ali. Uhum. Mas o estatuto, força do estatuto, conforme o nosso secretário na época, o Clóvis Bach, disse: não, Elcio, você, tendo um imóvel aqui, está amparado a ser membro da diretoria. Um colaborador também pode participar da diretoria. E você, como proprietário de um imóvel, pode ser candidato a presidente. E aceitei. Aceitei em 2013, onde fui eleito, e assumi em 2014, 2015, 2016. Depois 2019, 2020, né? E agora 2023, e agora está de volta. 2024. Mas a associação já começou com uma estrutura diferenciada? Ali isso tudo de mãos dadas, né? Vai fazer 32 anos agora em setembro. Se passaram 23 diretorias e estamos aqui com um resumo de 10 presidentes. Então, assim, vem um trabalho um legado muito forte do passado, uns abnegados lá que derrubaram, né, foram sem recursos, mas buscando recursos com eventos e fazendo com um campo de futebol e 2 canchas de futebol, né, e um bar, e um salão social para 80 pessoas. Obviamente, veio a força de novas diretorias, que conseguiram trazer depois um ginásio de esportes, né, uma academia ao ar livre, né, o parquinho foi reformado. Então, muitas vezes, a gente compara-se até uma extensão de um clube social, né? Considerado, dentro de Blumenau, pela própria Uniblan, que é a nossa associação de moradores de Blumenau, como uma melhor ou uma das melhores, né? A gente fica grato por ter esse reconhecimento, mas é um trabalho junto com a comunidade, desde a sua fundação. Existe uma contribuição que começou com R$3 por mês, hoje é R$27, uma contribuição espontânea. Então, temos quase 200 pessoas, 200 famílias que contribuem com esse valor, que dá a nossa sustentação para dar manutenção e benfeitorias, né? Fizemos lá uma tradicional feijoada, que vai ocorrer agora sempre no mês de junho ou julho. Este ano será no dia 8 de julho, que também nos dá um reforço no caixa. Enfim, mas também não esquecemos também só da associação no todo. Nós também se preocupamos na inclusão social, como o Clube de Mães, que existe há mais de 20 anos, né? Lá se encontra toda quarta-feira a senhora para fazer a prática lá do jogo de canastra, conversar, do dominó, tomar o seu café, sem, né? Obviamente na locação não tem custo. Também temos uma parceria com o Paradesportos, 2 vezes por semana eles usam nossas dependências do ginásio de esportes também, sem nenhum custo, né? A capela, nossa... nós falamos na associação, na comunidade, que existe o tripé, né? A escola, Adelaide Stark, a associação de moradores que vem depois e, por último, a Capela Santa Maria. Então, nós estamos contemplando tudo, né? Educação, lazer, segurança e fé, né? E também emprestamos anualmente para a Capela Santa Maria fazer o seu evento, né? Tradicional que se realiza sempre no mês de maio de cada ano. Elson, quais são os desafios desse novo mandato à frente de uma associação que aparentemente a gente passa e olha, tem tudo? A gente, se parar, achar que ela está boa, a gente daqui a um pouco fica satisfatório. Então, do bom nós temos que fazer dela do ótimo. E realmente nós temos metas um pouco audaciosas, como o nosso ginásio de esportes não contemplou banheiros, né, e vestiários. Isso ficou um débito muito grande na época. A gente, né, e ele é muito ocupado, muito utilizado? Na gestão do Osni Luciani, né, uns 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, foi pintado toda a extensão dessa quadra. Então, hoje, felizmente, o nosso ginásio ele é ocupado nos horários noturnos na íntegra e nos sábados diurno também. Então, também temos locações para eventos, né, e que o pessoal se desloca do ginásio por um outro ambiente, até passando por um local sem cobertura. Então, isso também fica
dentro da nossa qualidade, dentro que nós queremos proporcionar a quem frequenta, quem pratica o esporte, né? Banheiros adequados, vestiários para multiuso, tanto para o ginásio quanto para o campo. Só que, Jorge e ouvintes, nós tínhamos um objetivo de fazer com recursos próprios, mas infelizmente fomos surpreendidos pelo orçamento. A gente quer deixar uma estética do lado do ginásio, conforme está o ginásio lá, com 2 pisos, parte superior, sala de reuniões, arquivo, espaço gourmet, 2 espaços para lavabos, mas o orçamento nos trouxe aqui 489 mil, então impossibilitou. E na última, esse é um trabalho de mãos dadas, não é do presidente Elcio, é de todos os membros da diretoria, o ex-presidente Marinho também está labutando sobre isso, o ex-presidente Osni Luciani, Darcy, que é o nosso vice-presidente. Quer dizer, posso citar aqui que todos têm trabalhado em prol de nós buscarmos isso, mas para realizar esse sonho vai levar alguns anos. Então, nós vamos tentar fazer uma parceria pública-privada e estamos em conversações com 2 deputados estaduais para que possamos, né, receber esses recursos e ali ter esse espaço para melhor dar qualidade de vida a todos que frequentam. Construir isso o quanto antes. Até porque tu abre a possibilidade de ter mais um espaço para eventos, tendo as condições de receber as pessoas ali, né? Sim, sim. Ela vem ao encontro, né? Dentro do que nós já temos no ginásio, com todas as manutenções, mas fica aqui os banheiros, os vestiários, né? E é qual que eu citei. Mas, saindo do ginásio, né? Dessa construção anexa ao ginásio, também temos um sonho internamente da pavimentação, né? Hoje nós estamos lá, tem uma boa cobertura de pedra brita, mas por que não pensarmos em colocar um asfalto ou paver, né? Um outro sonho que 4 anos, Jorge, eu acho que você estava lá, quando eu assumi 4 anos atrás, sobre o posto avançado de saúde. Até dei uma entrevista para você. Uma unidade de saúde lá no local. Mas aprovado na Comissão Municipal de Saúde, mas nós somos uma gota no oceano. Não conseguimos chegar em Brasília porque ficamos 4 anos órfãos de representantes lá em Brasília. Agora temos 2 representantes, o deputado Ismael dos Santos e a deputada Ana Paula. Nós vamos procurar os 2, né, para desengavetar esse posto, a unidade avançada de saúde, que já está aprovado no município, que é o mais importante, mas os recursos, 80% tem que vir de Brasília. A gente sabe que a prefeitura sozinha não vai poder investir e manter. Esse é o grande sonho da comunidade ali, né? O grande objetivo da comunidade local, né? Sim, são 25 ruas, né, de abrangência, 6 mil moradores, acreditamos que já estamos perto de 7 mil, porque 6 mil foi feita uma pesquisa há muitos anos atrás, 7 a 8 mil moradores, né, 6 mil é o que nós tínhamos comprovadamente. E hoje o nosso ambulatório está lá na Fortaleza. Então, a gente tem alguns reclames que nem todos de madrugada têm seu carro, ou se tem moto, mas não tem condições de levar. E quanto mais próximo, né, ter a saúde perto da sua casa, certamente teremos mais qualidade de vida. Não resta a menor dúvida, ainda mais para as pessoas mais idosas, têm dificuldade de se deslocar, né? Quanto mais próximo de casa, melhor. Isso realmente é mais qualidade de vida. O Elson, a Uniblan vai realizar nessa quarta-feira, às 19 horas, uma reunião com cerca de 70 associações de moradores. Essa reunião é devido à constante reclamação da falta de horário de ônibus do transporte público municipal aqui em Blumenau. As reclamações são muitas, elas chegam aos vereadores, chegam às associações de moradores e esse quadro não muda apesar dos aportes financeiros que a prefeitura repassa para a empresa que explora o serviço. A Secretaria de Trânsito e Transporte, aliás, daqui a pouco o Laírto Leite também vai estar aqui, a gente vai poder falar com ele sobre essa questão. Também discute lá alterações, ampliar, mas não consegue resolver. O problema é que é você ir para o ponto de ônibus, se perder o ônibus, só Deus sabe quando vem outro, né? Demora uma barbaridade. Além disso, quando você chega no terminal, tem mais um tempo todo que você espera para poder chegar até o seu destino final. Então, o que está acontecendo? A Uniblan quer documentar toda essa situação, quer fazer um documento e
com esse documento, poder pressionar o governo, a empresa, a tomar uma atitude para melhorar a situação. Na Associação São Bernardo também há muita reclamação dos moradores ali da região pela falta de ônibus? Coincidentemente, nós temos um reclame sim. Tá? Uma moradora da Rua da Coca nos procurou há 15 dias, né? E ela relatou que tinha uma linha de ônibus que infelizmente não contempla mais. E existe uma preocupação muito grande porque os comércios perto, principalmente a Rua da Coca, esse ônibus passava por dentro da Associação de Moradores, de frente, inclusive, a Escola Adelar Stark, que saía na Rua São João, né? E, infelizmente, não se tem mais notícia. Então, estaremos hoje sim também, amanhã às 19 horas, na Associação de Moradores da 25 de agosto, com um ofício. A moradora, juntamente com algumas moradoras, fizeram também um abaixo-assinado. Eu, em virtude do espaço físico, pela Associação de Moradores, estarei juntamente acompanhada com essa moradora, que ela tem o maior interesse, né, junto com os demais moradores. E ontem até recebi já uma ligação da Uniblan, pedindo mais cadeiras emprestadas, porque o envolvimento é próximo de 150 pessoas. O CETEP vai estar lá, obviamente vamos ter que ouvir. Eu gosto sempre de fazer a crítica dentro do senso crítico, mas realmente falta uma explicação, né, plausível sobre a redução de ônibus na nossa cidade, no transporte coletivo. O que a gente sabe é o que se divulga, né? Diminuiu o volume de passageiros, mas aí fica a questão. Diminuiu o volume de passageiro porque não tem ônibus ou não tem ônibus porque diminuiu o volume de passageiros, né? Que é uma dúvida. Muito se discute, né, que com a chegada da pandemia, os governos municipais, né, que são aqueles que tratam diretamente com a população, teriam muitas dificuldades em alguns setores. E um dos principais deles seria a questão, como a gente está vendo em todo o país, é a questão do transporte público. É uma questão, não há lugar nesse país que não há reclamação, né? Ou falta, ou as condições não são aquelas que se deseja. E conseguir agregar o prestador de serviço e atender bem também o cidadão, parece que está muito difícil de conseguir alinhar essa situação. Esse equilíbrio, né? Social, conseguir, né? Esse equilíbrio, Porque as pessoas necessitam do ônibus, as cidades cada vez vão mais para o interior, né? As cidades crescem, a habitação cresce mais para o interior e as dificuldades aí começam a surgir, vão surgindo. Então a integração do transporte é um avanço, mas não consegue solucionar tudo. E conforme uma cidade como Blumenau, por exemplo, que não dava aporte, de repente começa a dar aporte, o cidadão começa a se questionar, né? Porque paga a passagem, o governo paga, então ganha em dobro. E ainda assim o serviço é mal feito, não me atende como deveria me atender, então começa a haver esses questionamentos e essa pressão. Agora, qual é a importância das associações de moradores, né? Estar mais envolvidas com essas situações das suas regiões, né? Como a Associação São Bernardo lutando, buscando, querendo ir para frente com a questão da implantação de uma unidade de saúde, agora com a Uniblan tentando unir as associações para pressionar pela melhora do transporte coletivo. Porque faz muito tempo que a gente fala muito, né, de que as associações perderam um pouco de força. Algumas pessoas alegam que a mudança no comportamento dos parlamentares, né, que começaram a substituir esse trabalho, antes o cidadão ia para a associação, agora o cidadão procura o vereador. Isso também pode ter influenciado. O desgaste também que você tocar uma associação de moradores fez com que muitas pessoas se afastassem, algumas associações até desaparecessem, né, nesse sentido, mas há de se ter essa união para fortalecer aí as necessidades das regiões, né? Ela foi criada com esse objetivo, né, de representar uma comunidade. Obviamente temos os vereadores que também nos representam. Mas muitas vezes o problema está ali, né? É o para-choque da sociedade. A comunidade vê a situação e leva para a sua diretoria, que tem o contato
o primeiro contato? Obviamente, vai de cada presidente das suas associações procurar um vereador, ou se tiver acesso direto, procurar os órgãos da prefeitura, os competentes. Né? Eu trabalho com os dois. Né? Eu trabalho em linhas quando eu consigo direto, ou muitas vezes pedindo apoio do Poder Legislativo, que também está ali para nos representar. Agora, se nós não tivéssemos associações, ouvintes e Jorge pode ter certeza que nós seríamos mais carentes. Né? Então, é a porta-volta da comunidade. Né? São ali que se descobrem os problemas verdadeiros de uma comunidade. Por exemplo, na nossa região da São Bernardo, nós temos um problema de enchentes, enxurradas. Né? E que se o presidente não tiver antenado na limpeza dos ribeirões, nas bocas de lobo, nós vamos ter problemas. Já tivemos muitos problemas. O dique funciona em enchente, mas enxurradas não. Né? Então, nós temos que sempre estar muito bem antenado a uma diretoria, né, focada nos problemas da comunidade e levando esses problemas para o poder público. Obviamente, eu sempre também procuro, né, fazer com galhardia, não entrando em roda de colisão. Obviamente, quando se tem que entrar em esfera mais, seja com documento, protocolando, nós temos aí, né, a promotoria também para nos ouvir, mas eu procuro sempre ter uma resposta plausível. Como amanhã, né, eu espero que o CETERB traga, não só para nós, mas para todas as entidades, as associações que estiver lá presente, que nós estamos aí basicamente com 70 associações, né, eu participo do grupo do WhatsApp, realmente o momento agora é focar nas linhas de ônibus. Isso aí mostra uma força, né? Se as associações se unirem, muitas causas são semelhantes, né? São muito semelhantes. Muito semelhantes. Quase todas são iguais, né? Com as suas diferenças de região. Mas a união faz uma pressão danada, né? E o presidente Kleber faz 2 anos, 1 ano e meio que assumiu, realmente ele está focado muito, né, nesses problemas, ele vai ao encontro das associações, como a ex-presidente Aline também, a qual fazia, mas ele está despendendo um tempo maior, né, estando ao lado de todas as associações. Tá certo. Osni Luciane está ligado com a gente. Obrigado, Osni, pela participação, ouvindo a gente aqui na Itaberá, Rede Bandeirantes de Rádio. Está perguntando se segurança também é uma bandeira do seu mandato. Sim, um abraço ao Osni, grande amigo, parceiro, deixou o seu legado, né, e ainda frequenta a nossa associação. A questão da segurança, sim. Tanto que, não sei se foi na minha gestão, na primeira gestão, nós colocamos lá a rede de vizinhos solidários, né, que nos ajuda até hoje. Né. A gente tem, infelizmente, a gente fica sabendo ali de alguns pormenores que nos deixam tristes, mas nada assim de grande, né, envolvimento de furtos ou roubos, mas sempre temos que estar ligado com a segurança, sem sombra de dúvida. Tá certo. Falar um pouquinho também, além de presidente da Associação de Moradores, esse trabalho que você faz aí comunitário com a entidade, mas esse envolvimento no associativismo te fez também presidente da Associação das Micros e Pequenas Empresas aqui de Blumenau, presidente da AMP. Você é associado da AMP há muito tempo. Como é que tu entrou na AMP como microempresário, pequeno empresário? Na época, o então presidente Ayrton Pires de Moraes me ligou convidando um sábado à tarde, recordo. Eu era sócio de um posto de gasolina, né, que me fez eu ir ao encontro. E ele me dizia ainda, Elcio, vem que eu te conheço. E lá na frente eu acho que vai ter espaço ainda para liderar. Eu disse, não tenho essa vocação de ser presidente. Ele já me dizia isso por telefone. Eu vou para somar, conhecer, porque existe uma coisa de história, cultura de qualquer entidade, e você tem que se adaptar. Muitas vezes você não se adapta, né, sai. Mas também é uma outra entidade que eu tenho um grande apreço, porque há 18 anos estou lá, né? Passei como diretor social 2 anos, passei 3 anos no Conselho Fiscal, que um período foi de 3 anos, na época do Marildo, 4 anos primeiro tesoureiro, e tive a oportunidade de presidir por 2 mandatos esta associação, né, em 2016 até 2020. E nos últimos 2 anos, 2021 e 2022, participando do Conselho Deliberativo como presidente. E agora, voltando para a diretoria executiva, ao lado do nosso presidente Demócrito Schmitz e o seu vice Sérgio Pitarelli, que é qual me convidaram para ser o primeiro secretário. Inclusive, ontem estávamos lá, numa reunião administrativa, né, no final da tarde, e amanhã de manhã estarei lá, né, participando
da segunda reunião da diretoria executiva dessa gestão. E associativismo é isso, é pensar em conjunto, né? E muitas vezes nós temos lá na AMP 700 associados, né? Que muitas vezes eles não conseguem, né, chegar a um órgão público ou buscar uma solução sozinho. E dentro dos núcleos, que nós temos lá 6 núcleos, eles buscam as soluções, a gente também procura fazer capacitações. Então, de mãos dadas, né, são mais de 50 ramos de atividade que a gente procura escutar a um e a todos. O cervejeiro está nesses... Núcleo cervejeiro é um núcleo novo, mas está bem atuante, né? Bem atuante, né? A gente fica contente. Te pergunto isso porque há um movimento em defesa da Oktoberfest artesanal, que a Oktoberfest seja com as cervejarias artesanais aqui de Blumenau e da região. A CIB já se mostrou favorável a esse movimento, claro, não é uma coisa que tem que ser muito bem estudado, muito falado, porque hoje é uma cervejaria, é uma das principais patrocinadoras desse evento, que custa muito para ser colocado em prática, né? Mas há esse movimento, inclusive vai haver também nesta quarta-feira um encontro para que esse movimento comece a crescer e no futuro, quem sabe, a Oktoberfest não seja só com cervejarias artesanais aqui da nossa região. A AMP, como tem o núcleo cervejeiro, também vê que pode-se começar uma semente para se chegar a esse propósito? Valorizando até a região, as empresas aqui da região, né? Jorge, ouvintes, eu não tenho esse conhecimento do nosso núcleo, se já está com essa demanda, mas eu vejo de bons olhos que venham ao encontro. É claro, tem que ser muito bem estudado, feito um planejamento, porque o que vem dando certo, mudar radical, né? É perigoso, mas em respeito, né, por sermos a capital nacional, a capital nacional da cerveja, né, brasileira da cerveja, eu acho que vem ao encontro o chopp artesanal, tem que ver qualidade nós vamos ter, certamente. Sem dúvida nenhuma. Só temos que ver a questão de custo, né, custo versus benefício, para adaptar ela. Talvez se nas primeiras edições não der para fazer integral, que seja parcial, né, em alguns pavilhões, mas o governo municipal, juntamente com essa grade aí dos cervejeiros de Blumenau e região, vão chegar a um consenso. E seria interessante, né? Já imaginou uma Oktoberfest só com cervejas aqui da região, patrocinada? Claro que isso é um desejo que está nascendo, é um movimento que está nascendo, mas lá na frente, quem saiba, a gente não chegue lá a fazer uma festa totalmente blumenauense, né? Seria muito legal, né? Temos que pensar para por que não? Falando nisso, qual é a dificuldade hoje? Mudou o governo federal, mudou o governo estadual. Qual é a expectativa do micro e pequeno empresário? Hoje, o maior gargalo do pequeno está no faturamento. Tá? Nós temos aí o teto do Simples Nacional, que o ano passado era para ser alterado. E essa promessa, né? Isso parece a promessa da mudança da correção do imposto da tabela do imposto de renda, né? A mesma coisa é o teto do Simples. Tanto que nas compras licitatórias de 80 mil, nós temos, para venda de órgãos públicos, nós estamos desde 2006 engessado com esse valor. Esse valor hoje estaria próximo a R$200 mil, uma correção pura e simples. Né? Temos o teto aí para faturamento do Simples Nacional para empresas de pequeno porte, a nível estadual somente 3 milhões e 600 mil, a nível federal 4 milhões e 800 mil, era para ser para 7 milhões, praticamente acertado, mas na calada da noite tiraram esse projeto, né, de votação e deixaram para esse ano, quer dizer, temos que começar tudo de novo, vamos perder mais um ano, e as empresas, elas começam a ter problema, o MEI 89 mil, né, que era para ser 140, a micro e pequena empresa de 300 mil para elevar para 700 mil e de 4.800 para 7 milhões e 200 mil. Eu acho que dava uma segurança tributária junto aos empresários, esses empreendedores que aqui em Santa Catarina, Jorge, né, nós representamos 42% do PIB. Né, nós tivemos agora, sábado, recentemente, uma posse da nossa federação que foi em Blumenau, estamos aqui com o corpo do SEBRAE, diretor-presidente, dois diretores de renomes, e que nos dizia, né, a fatia de Santa Catarina, 42%. No Brasil é 33% do segmento da micro e pequena empresa. Nós somos 98% no Brasil.
né? Em Santa Catarina, 99% das empresas, micro e pequena empresa. Então, tem que ter um olhar mais carinhoso, né? Alguns estados conseguem também subsidiar o juro zero, né? Já tivemos, justamente pelo BADESC, é outro pleito da nossa federação, buscar esses juros zeros para os MEIs e para as micro e pequenas empresas. Nós estamos falando aqui da IPP, que já é um porte maior, né? Então, durante um ano, né, receba-se o MEI lá 30 mil, a micro e pequena empresa 50, 60 mil, vai ajudar no capital de giro ou para compra de investimento, paga-se em 12 vezes sem juros. Então, certamente o governo do estado, se olhar com carinho, né, isso tudo retorna, né, retorna na geração de empregos e no comércio. Bom, com a mudança no governo do estado, com a mudança no governo federal, com ampliação da representatividade de Blumenau, né, 4 deputados estaduais, 2 federais, há um entusiasmo um pouco maior a partir de agora? A gente se sente mais seguro, né? Saímos de 3 deputados para 4. Não tínhamos nenhum deputado federal, agora temos 2, né? Prova disso que na quinta-feira já tivemos um feedback de um deputado, né? Cita aqui o deputado Egídio Ferrari, e também com a aproximação do Napoleão, do Ivan Nats, de nos ajudar nesta caminhada para a construção desse anexo ao ginásio Esporte da São Bernardo. Se nós não tivéssemos um deputado presente, 2 deputados mandando seus procuradores, né, sendo representados, nós não teríamos esse alcance. Então, tem que vir ao encontro, mostrar a situação verdadeira que nós passamos lá, né? É muito dinheiro? Para a associação mas para o governo do estado não é, né? Ou para Brasília, 480 mil. Então, nós vamos ser incansáveis, né? Não prometemos essa diretoria, mas por falta de trabalho, por falta de network, relacionamento, nós vamos tentar convencer os nossos governantes, seja nas demandas da AMP como da Associação de Moradores. Elson Schitz, presidente da Associação de Moradores da Rua São Bernardo, secretário da diretoria da AMP. Obrigado pela tua participação. O Flamengo perde hoje, né, cara? Eu sou vascaíno, mas nesse não, momento... Perde hoje, né? Como é que é o nome do time que vai jogar contra ele lá? Os Halal ganha. Nossa torcida aqui é grande. Tá todo mundo de azul aqui. Tem 2 brasileiros, né? Esse que é o problema. Elson, obrigado pela tua participação. Um ótimo dia, uma boa semana. Jorge, obrigado e um abraço a todos. Eu conversei com Elson Schitz, presidente da Associação de Moradores da Rua São Bernardo.